Bom dia. Bom dia a todos que estão chegando. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos guardar aqui o nosso companheiro de empreitadas de lives fenomenológicas, querido Adriano, né, para a gente fazer mais um encontro aqui, tratando sobre temas, né? Sobre temas que a gente entende que são relevantes para a psicologia, para o nosso tempo, para o tempo que a gente vive, que não são tempos simples, não é? E sempre tentando aí estabelecer um diálogo com pensamento de base fenomenológica, né? que diz muito aí da nossa trajetória, não é? Então, hoje a gente pretende conversar um pouco sobre clínica. Pretendemos, inclusive, abrir aí um pouco mais até para a participação de vocês, com perguntas, né? E só aguardar aí mais um bocadinho para ele entrar. Mas a ideia é que a gente converse um pouco hoje. Está chegando aí o nosso amigo. Converse um pouco hoje sobre o que nós estamos chamando aí de Estatuto Ontológico da Clínica. O que é esse trem aí, né? Esse nome esquisito. Bom dia, meu amigo Adriano Bom Furtado dia, Holanda. tá bom? Você tá Tô vivo? vendo que o visual aí hoje está diferente, hein? Pois é, eu estava pensando em deixar aqui a coisa como o vazio, né? Mas aí eu Ah, pensei, não, vou convidar meus colegas da DC e da Marvel, então botei ali meus companheiros ali. opa! Estou muito bem Aí, acompanhado, rapaz. Tá bem estou bem acompanhado, acompanhado, tá? ó. Olha lá, Doutor Destino, Ah, Avião Negro, olha lá, tem é, né? Spectre, tem o Lanterna Verde, É, estou bem rapaz. acompanhado. E tem também lá em cima representantes da Marvel, né? É, né? Demolidor, Pantera Negra, Blade. Pô, Fiz combinado. Eu uma não sabia, homenagem, senão eu ia inclusive, ao Dia preparar, da eu ia preparar um cenário. Eu ia preparar Aí, um então, cenário compatível aqui. Fica para semana que vem também, eu então, vou me não é? municiar dos meus heróis. Então, os seus heróis, inclusive aqui, ó, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, tá lá Pantera Negra e o Blade lá no alto, entendeu? Opa! Ó, Boa, ótima lembrança, muito bom, ótima lembrança. Realmente acho que eu tô gostando disso um- daqui, acho que eu vou mudar o layout, acho que eu vou deixar isso aqui em aberto, tira livro dali, né? ficou bacana mesmo. Não ficou bacana? Muito legal, ficou Pois é. legal, ficou legal. Então, como Isso é que você daqui é tá? uma Tá boa bem? metáfora para a gente falar exatamente sobre isso que a gente está falando de fenomenologia, porque olha só, podia ser o vazio, mas isso também pode ser entendido como a preguiça, porque eu já cansei que eu fiz toda, toda a limpeza ontem, agora para voltar tudo para o Ah, lugar, pensa, né? aham, Mas então, é, verdade, muito fenomenológico mesmo, viu? Pensar o vazio então, né? né? É pensar as múltiplas possibilidades de recolocação das coisas. Múltiplas Muito bom. relações de Então, sentido, mas relações enfim. de Mas então, sentido. vamos continuar nosso bate-papo aqui. Gostou do Estatuto Ontológico da Clínica? Pois é, rapaz, isso aí tá dando caldo, né? Esse negócio aí tá dando pano pra manga, né? A gente vem conversando sobre isso aí os últimos dias e a gente resolveu trazer para cá para compartilhar com o pessoal, né? Uma ideia. Inclusive, eu vou ficar um convite pessoal para a gente mudar agora um pouco o perfil, para a gente tentar eventualmente fazer aí uma coisa mais interativa, né? Então vamos sugerir aqui para o pessoal, olha, sugiram temas ou a partir da semana que vem ver se a gente começa a, sei lá, conversar mais, vocês propõem discussões aí, questões e a gente vai debatendo. O que você acha? Uhum.
Eu acho que sugestão de temas é fundamental, sim, é muito importante, bem como durante a própria live, né? O pessoal participar aí, trazendo pontuações e perguntas também é fundamental, né? Porque esse tema aí é um tema robusto, né, Adriano? Falar sobre isso daí, vamos traduzir um pouquinho para o pessoal o que a gente quer dizer com Vamos, isso, né? O que tem a ver com esses nomes esquisitos aí. Estatuto ontológico. O que você acha? Levanta a bola para você. vamos, 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 vamos pensar. O que a gente está Como é que... querendo discutir com isso daí? Tentar trocar em miúdos. Você vai me corrigindo aí, que a palavra ontologia ela está muito mais associada, próxima ao pensamento da heideggeriano do que, em tese, do pensamento russeliano e tal. Mas isso seria uma, digamos, seria uma interpretação muito superficial, no fim das contas, do sentido pleno do que significa um ontológico, né? Acho Perfeito, assim, são perfeito. palavras complicadas, né? Que uma coisa é falar de ontologia, outra coisa é fazer ontologia, outra coisa é falar do ontológico e tudo. Então, o estatuto ontológico da clínica, assim, bem preliminarmente, significa começarmos a discutir aquilo que, vamos dizer, caracteriza efetivamente, né? Caracteriza, é sempre uma palavra complicada, né? Que caracteriza a clínica. Então, quando a gente propõe a discutir, isso foi uma coisa que a gente ficou discutindo aí ao longo desses dias todos, né? Tanto no teu evento, que a gente, de certa forma, já tocou várias falas, aliás, várias falas brilhantes tocaram nessa questão, como no evento que a gente terminou ontem, né? No Coninter, a gente também estava discutindo isso. E ontem, eu acho, as duas últimas discussões, eu acho que a coisa ampliou-se, porque a gente saiu do campo, vamos dizer, da clínica psicológica, que é o que a gente está discutindo aqui, como se tivesse uma coisa muito central, né? Então, discutir o estatuto ontológico da clínica significa pensar, basicamente, a ampliação de processos, o que são saúde, o que é doença, o que é terapêutica, o que é técnica, o que é relação, né? O que é. Então, na verdade, é tentar pensar uma definição ampla da palavra clínica, né? Eu tô interpretando nessa direção. Faz sentido, faz sentido? Vai fazendo a dobradinha aí comigo. Sim, sim. É por aí sim. Eu acho que realmente você alertou, chamou atenção para o fato de que as palavras às vezes são um pouco complicadas, né? A gente usar algumas palavras não é simples, porque elas, né, inevitavelmente, elas vêm acompanhadas de uma série de sentidos, né, historicamente constituídos, e a gente acaba muitas vezes restringindo muito quando a gente fala ou ouve alguma palavra né, em algo muito pré-determinado. E a palavra característica realmente é uma palavra que não é das mais tranquilas, né? Eu acho que é por aí mesmo, como você está falando, né? Agora, eu acho que nós temos um Vamos desafio lá. para pensar isso, né? Um grande desafio, que é, é, que é, eu diria que o cuidado para que a Uhum. gente não escorregue e seja capturado no momento em que a gente busca pensar fenômenos estruturantes que caracterizam o encontro clínico, né? E aí, sem dúvida, alguns desses fenômenos, como você falou, né? A ideia de saúde, doença e outros temas, como linguagem, ética, a ideia de sofrimento, que está diretamente ligada à ideia de doença. Uhum. Mas o desafio de tentar pensar esses temas sem que a gente recaia, né? Eu diria que assim, num movimento muito sedutor, né? E da tradição, de certa maneira, de certa forma, da tradição, do modo de pensar mais usual, né? Que se faz, que é uma determinação parcial universal, né? Genérica, Uhum. né? Certo, Total, certo. e aí, de certa maneira, Universo. estabelecer determinantemente, né, o que é clínica. Né? Então, como é que é isso? Como é que você vê esse desafio de pensar, que me parece que inevitavelmente, uma aproximação da própria discussão da noção de essência, né? Da noção de Exatamente. O, essência fenomenológica. Né? E o que aí? você está chamando a atenção é o grande desafio nosso, me parece, que é o desafio da fenomenologia, que é o quê? De certa maneira, é ir na contramão de qualquer tipo de universalização, de substancialização,
de ordenamento, vamos dizer, vou usar a palavra físico, entre aspas, né? Objetivista, toda objetivação que está representado pela palavra naturalização, que o Husserl vai tentar apontar, né? Então, esse é o grande desafio, né? E, sem dúvida, essa é a tarefa da fenomenologia, né? Estava discutindo agora há pouco, né, a ideia da intencionalidade, né? A tarefa da intencionalidade, na verdade, a tarefa da redução é a tarefa vamos dizer, da desconstituição desses processos de naturalização, que, aí vem o segundo desafio, de certa forma, são processos, agora, de novo, entre aspas, naturais da nossa reflexão, né? Poderíamos estar discutindo, por exemplo, se isso é pré-determinado pela nossa reflexão, ou seja, se nossos modelos reflexivos são constituídos na direção dessa uniformização, dessa generalização, ou não, né? Aí a gente estaria, eventualmente, fazendo aí uma discussão epistemológica sobre a constituição da própria racionalidade do saber ocidental, né? Mas esses são os dois grandes desafios. O segundo desafio que eu estou propondo, que é uma certa naturalização, ele nos imputa a necessidade de também nos reconhecermos, agora na condição de clínicos, na condição de profissionais, na condição de técnicos, de nos reconhecermos como pragmáticos. Ou seja, para também não criar um discurso de oposição do tipo, dado que o estatuto ontológico da clínica pode ser entendido como a transitoriedade, a historicidade, a fluidez, né? E, portanto, a não naturalização, logo a gente chegaria no impasse, que seria, por exemplo, dizer, bom, então a clínica prática, a clínica operacional, essa que a gente faz no consultório, né? Ela seria inviável do ponto de vista objetivo, né? Então são dois grandes desafios que a gente tem que reger, né? Mas sim, o primeiro grande desafio é exatamente isso. Ó, fenomenologia, né? Aliás, foi uma fala do seu amigo Casanova aí no seu congresso, brilhante, foi exatamente nessa direção. Olha, fenomenologia é exatamente a condição de reflexão que me obriga necessariamente a não substancializar, a reconhecer a transitoriedade como constitutiva do existir, né? E, portanto, a fenomenologia ela já nasce com a tarefa de ir contra qualquer tipo de naturalização e qualquer tipo de ordenamento geral, né? Esse é o grande desafio. E eu diria, eu acho que é o grande problema que a imensa maioria dos colegas não conseguiu compreender do que o Husserl tentou dizer, né? E que, como eu fiz questão de frisar agora, voltamos às aulas recentemente, estava na introdução, estava frisando assim, na história do Husserl, né? E assim, ele passou a vida inteira dizendo, olha, gente, eu vou escrever e reescrever uma introdução à fenomenologia que parece que vocês ainda não entenderam o que eu estou tentando dizer. O que eu estou tentando dizer não é para encaixar numa caixinha já pronta, não. Pelo contrário, o que eu estou tentando dizer é para a gente mudar um pouco, radicalmente, a direção da reflexão. E a sensação que eu tenho é que ele morreu com a clara sensação que o povo não tinha entendido, e a sensação que eu tenho é que a gente realmente não entendeu ainda, né? 100 anos depois da fenomenologia, né? Nada que 20 anos de trabalho a gente não consiga chegar lá. Mas esse é o grande desafio da fenomenologia. Concorda comigo? Concordo, e a gente segue nessa tarefa, né? Dando seguimento aí a essa labuta de tentar chegar o mais próximo possível do que ele queria dizer, né? Eu queria voltar aqui num ponto que você falou, Adriano, que me parece importante. Me parece muito importante porque, como você bem disse, é inalienável um caráter pragmático da existência, um caráter objetivo, né? E o lugar da clínica não está fora disso, né? A clínica não está fora desse contexto do qual, né, há um conjunto de ações, de fazeres, de pensares, né, de lida com
né, com situações e contextos assim os mais diversos e que tem o seu enraizamento concreto, na vida concreta, né, no acontecimento diário, né, na vida das pessoas. Então, se a gente considera isso, né, um caráter pragmático, da clínica, inevitavelmente a gente não pode se desviar disso, né? O caráter técnico, portanto, também, né? E aí eu acho que é um ponto importante. É um ponto importante. É, porque eu acho que a gente acaba chegando de novo numa espécie de. E aí a gente retorna, e aí, como você falou, realmente esse é um movimento do pensamento que caracteriza a empreitada muito, muito do pensamento heideggeriano, né? Que é pensar a ontologia. E, nesse Uhum. caso, né, também pensar a ontologia da técnica, a ontologia do pragmático. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você pode, né, ter diferentes modos, não só de lidar com o caráter técnico e pragmático, mas diferentes tecnicidades e pragmatismo que não necessariamente se restringem a perfis que a gente entende que são muito usuais. Do que eu estou falando? Se a gente vai tentar pensar nas intervenções práticas, pragmáticas, técnicas, que, em certa medida, elas pré-existem, são pré-concebidas, né, em relação a um determinado contexto de significância, a um determinado encontro, a uma determinada situação, ou seja, o que a gente poderia chamar de uma espécie de caráter de generalidade do fazer, tudo bem? E aí eu estou chamando isso, portanto, de tocando aí num aspecto que eu chamo de ontológico, de sentido de ser universal, né? Que de certa maneira concebe a possibilidade e trabalha com essa possibilidade, né? Mesmo que de maneira muito velada, muito tácita, de possibilidade de universalização patológica, né? Ou seja, haveria algo em comum entre duas, três, quatro, cinco pessoas que viabilizaria práticas, técnicas, ações pragmáticas que são absolutamente indiferentes em relação a elas, ou seja, são construções a priori determináveis a partir de categorizações, nesse caso patológicas, e que no momento em que eu consigo identificar, né, eu estou falando aí daquilo que eu chamei agora há pouco, né, de atos muito naturalizados. Né? A partir do momento que eu consigo identificar uma espécie de ponto em comum, né, eu consigo fazer uma associação direta com determinados tipos de pragmaticidade, comportamentos técnicos, né, ações que, em certa maneira, vale para todas essas condições. Pois bem, eu acho que isso é uma reflexão ontológica a respeito da dimensão técnica. Entende? Então é nesse sentido que eu acho que a ontologia ela oferece, sim, uma possibilidade de reflexão bem a miúde disso, que não se esgota no ser ou não ser técnico. Entende? Uhum. Mas é isso que eu estou chamando de uma espécie de caráter ontológico desse pragmatismo, que Uhum. difere em muito, de uma outra possibilidade, que de certa forma, conceberia, né, de certa forma, uma espécie de possibilidade de emersão, de aparecimento, de anunciação, né, de clarificação dos atos e intervenções, quaisquer que sejam eles, a partir, né, desse encontro que, de certa maneira, radicaliza o olhar da autoridade em relação ao outro, ou seja, esse outro irredutível a qualquer tipo de categorização a priori, como eu falei anteriormente, que o iguala a qualquer outra pessoa, nesse sentido. Então, a gente está falando de ontologia, a gente está falando de um Uhum. sentido de ser dos entes, a gente está Uhum. falando de entes enquanto uma ação, que eu posso chamar Uhum. de técnica, ação pragmática, e essa ontologia deixa muito claro que a questão fundamental não é exatamente a técnica ou a pragmática, mas sim isso que é o que a gente pode chamar, né, da ontologia, uma espécie de estrutura de significância que serve de uma espécie de alicerce tácito, velado, implícito às compreensões de homem e mundo que estão se dando no momento em que eu faço alguma coisa, que estão ali. Só que não aparecem, na maior parte das vezes, como eu falei, isso está na ordem do tácito, do implícito, né? E do velado. Pois bem, eu acho que a gente não pode passar por isso. Pensar a ontologia é pensar na clínica, entendeu? Esse lugar, né,
o modo de ocupação desse lugar e em que medida ele se faz valer desses aspectos a priorísticos. Aí sim, isso vai fazer uma grande diferenciação, creio eu, entre os modos de lida com a técnica. Né? Ou seja, uma espécie de redutibilidade em maior ou menor grau desse profissional a um técnico ou de uma espécie de devir técnico que se anuncia, né, nas possibilidades de momento, que me parece que tem muito valor, isso que eu chamei agora há pouco de uma potencialização, de uma valorização da legitimidade do encontro na alteridade que se anuncia do outro. Conseguiu? Como é que consegui me fazer claro? O que você acha? Não, perfeito, perfeito. Vou pegar o gancho dessa tua ótima definição da ontologia como sentido de ser dos entes. Quer dizer, o que a gente discute aqui, no fim das contas, né? Então vou juntar com aquela minha primeira tentativa de definição como aquilo que caracteriza, né? Quando você fala de ontologia como sentido do ser dos entes, e aplica isso para a clínica, inevitavelmente você está chamando a atenção, por exemplo, para discutir o caráter de tecnicidade da técnica, o caráter histórico e situacional da técnica, que coloca a técnica, inevitavelmente, associada ao caráter ontológico do que é o patológico, que é o que normalmente caracteriza, que a gente chama de clínica psicológica, psicopatológica, né? Ou seja, o que você está chamando a atenção, e que é importante para a gente deixar claro, é que há uma total e inalienável conexão entre esses conceitos que não podem ser discutidos independentemente um do outro. Então não se trata, vamos pegar o exemplo mais básico, não se trata simplesmente de definir a clínica a partir de um questionamento a respeito ou da alienação ou da abdicação de um conceito de patológico. Do tipo, nós somos, por exemplo, o discurso clássico dos psicólogos, somos contra a patologização, contra a medicalização, contra tudo mais. Assim, ok, mas então sobre o que a clínica se alicerça, se não for em torno da possibilidade de diferenciação dos modos de apresentação do sujeito no mundo, que a gente pode categorizar como comportamento, linguagem, processo de consciência ou até mesmo sofrimento. Né? Se a gente não discutir isso, ou seja, então se eu volto lá no exemplo, se eu vou para o discurso tradicional, somos contra a patologização, portanto não vamos ter patologização, isso significa dizer que muito provavelmente a clínica estaria associada, por exemplo, a uma estética, a uma poética. Se ela está associada a uma estética, a uma poética, então também não faz nenhum sentido qualquer tipo de discussão que nos diferenciaria, por exemplo, da meditação, do cinema, da literatura ou do coaching. Né? Então, assim, quando você diz que a ontologia aqui vai ser definida como o sentido do ser dos entes, nós estamos indo radicalmente ao fundo da possibilidade de compreensão do que significam estes significantes, que a gente está chamando aqui como objetos puros, vamos dizer assim, uma clínica, uma técnica, uma patologia, né? Ou seja, nós estamos dizendo que o estatuto ontológico da clínica pressupõe necessariamente uma compreensibilidade ampla, historicamente situada, do que significa isso que a gente está chamando clínica. Por isso que, por exemplo, estávamos anteontem, discutindo com vários profissionais de outras áreas, que foi o mais rico de tudo, né? E de repente a gente chega aqui, estamos discutindo clínica, a partir, com o médico, por exemplo, a partir da história da construção, da representação do agente de saúde. Né? Lembrando aqui na nossa discussão lá com o seu doutorando Renato, sobre a história da medicina. E aí vamos lá para o Egito Antigo, e reconhecemos lá no Egito Antigo uma posição central. Eu acredito que até a gente já chegou a citar isso aqui em alguma das primeiras lives, se eu não estou muito enganado, mas eu ia comentar lá e não acabei não comentando, comento agora. Um dos livros que mais me impacta e que mais me ajuda a pensar a posição do clínico como profissional, como agente, curiosamente, é um livro de um egiptologista chamado Christian Jacques,
que é um dos grandes autoridades de egiptologia. Aliás, ele que escreveu aquela trilogia, um romance muito divertido chamado Ramsés, que fez sucesso algumas décadas atrás, né? Uma fantasia em torno daquela relação entre Ramsés e Moisés, né? Mas totalmente calcada em dados históricos egípcios, e um livro que ele escreve que se chama O Mundo, O Mundo Mágico do Antigo Egito, onde ele me apresenta a figura do mago egípcio, que eu associo com aquela, vamos dizer, com o arquétipo tradicional do terapeuta, o arquétipo tradicional do clínico clássico, né? Que, pelo menos, que chegou para mim, graças ao brilhante trabalho do nosso finado professor Richard Boucher, que é o meu professor na época do mestrado, quando ele associava a ideia do terapeuta, do clínico, ao xamã. Quer dizer, fazer essa ponte histórica, fazer essa ponte retórica, significa questionar o estatuto ontológico da clínica, significa se colocar em posição histórica e pensar, por exemplo, que nós estamos aqui falando de clínica, que é o significante que tem uma historicidade muito particular. Né? E que, obviamente, fala de uma transitoriedade dos modos de representação da situação do sujeito no mundo. É disso que a gente está falando, no fim das contas. Então, acho fundamental que a gente nunca perca isso de vista, sob pena de confundirmos o estatuto ontológico da clínica apenas com a ideia de tecnicidade ou de pragmaticidade, que você está chamando a atenção, né? Que é o que faz com que, invariavelmente, diga-se de passagem, o estudante procure num chamado curso de especialização, curso de formação, etc. e tal. Na verdade, eu dizia outro dia para um colega, dizia assim, se você está indo fazer formação XYZ, procurando neste curso aqueles repertórios objetivos, concretos, né, para te dar subsídios para uma atuação prática, me parece que este é um mau caminho. Porque você não está se percebendo que está se colocando na condição única e exclusivamente do técnico irrefletido, acéfalo, que vai simplesmente reproduzir um determinado modelo. Com isso, não estou dizendo que a reprodução técnica ou a ação técnica seja desprovida de significado, de sentido. Muito pelo contrário. Esse era o segundo desafio. Né? Para mim é muito tranquilo lidar com a questão da técnica, lidar com a questão vamos dizer, da manipulação, né? Fazendo aqui uma aproximação aí pro Heidegger, né? Na manufatura. Né? Não sei se viajei demais agora. Não, pelo contrário, pelo contrário. Eu acho que tem dois pontos que você falou, inclusive eu vou voltar pelo final. Vou começar pelo final. A primeira é a ideia de reprodução, né, que você acabou de trazer e que realmente permite a gente pensar nessa histórica crítica que o Heidegger vai fazer da relação que se estabelece, da relação mediana histórica que se estabelece com a técnica. Né? Então, a ideia de reprodução me parece fundamental para a gente tentar pensar nisso que a gente está chamando de estatuto ontológico da clínica e, evidentemente, dos seus aspectos constitutivos e, obviamente, a técnica, a prática, a pragmática atravessa, né? Atravessa esse contexto. Então, nesse sentido, a ideia de reprodução me parece fundamental. Né? Ou seja, a ideia de reprodução, eu creio que nos permite, né, fazer uma investigação, empreender uma investigação ontológica a respeito disso que a gente está chamando de relação com a técnica. Né? Por quê? Porque a reprodução é um fenômeno que está calcado numa espécie de esvaziamento da potência, né, do encontro. Entende? Reprodução é algo que se dá de modo... É um fenômeno que se caracteriza por uma espécie de uma repetição da ordem generalista, da ordem do mecânico. Né? Reprodução, em geral, carrega consigo uma certa perspectiva asséptica, uma certa asepsia relacional, porque existe uma historicidade ali. Aí pronto, chegamos na ponte que você falou que é o segundo elemento que eu acho que é fundamental. Ou seja, um fazer relativamente asséptico que condensa, consolida uma historicidade
de modo natural, de modo único e de modo universal. Né? Então, penso que a ideia de reprodução é fundamental, ou seja, do que a gente está falando? A gente está falando, pensar o estatuto ontológico da técnica, da clínica e dos fenômenos que a ela perpassam, e nesse caso da técnica, da sua dimensão pragmática, não tem como não nos aproximar de qual é a relação com esse fazer. Né? Qual é a relação que nós estabelecemos com esse, qual é a relação de sentido que se estabelece com esse fazer. E aqui a gente está numa relação muito específica, né? Nesse momento, tocando numa relação muito específica, que é uma relação generalista universal, da ordem da reprodução. Né? Então, me parece que tem alguns pontos, alguns termos que são fundamentais e que vão, sim, nos permitir eu diria que esse mergulho mais a fundo numa reflexão ontológica, porque tudo que está na ordem da reprodução, né, de certa forma, se caracteriza por uma certa relação mais asséptica, né? Ou seja, disso que a gente vai chamar de uma certa destituição da legitimidade, né, e da intensidade, da alteridade do encontro, né, do momento, né, do aqui e agora. Né? Tudo que está na ordem da reprodução, de certa forma, é uma espécie de uma repetição, é uma espécie de uma objetificação que me coloca num lugar de conforto de uma técnica garantida, de um fazer que, inequivocamente, ele diz dessa e de outras situações, né? Desse contexto e de outros, dessa pessoa e de outras. Né? Então, me parece que essa ideia de reprodução é fundamental aí. E o outro ponto, como eu já toquei anteriormente, que você falou, que é a questão da ponte histórica. Né? Porque isso vai chegar, né? Isso vai tocar lá num aspecto fundamental da fenomenologia, né? que é a base da compreensão da intencionalidade fenomenológica com Husserl, que é o nosso caráter histórico, né? Seres históricos, que é a base de uma compreensão, né, hermenêutica na fenomenologia heideggeriana, que é a afirmação também dessa historicidade. Né? Mas em que medida, aí voltemos à imersão ontológica, né? Em que medida a nossa relação com essa historicidade, de certa forma, destitui, né, uma criticidade mínima que nos abre para essa experiência do encontro, para o aqui e agora. Né? Ou seja, para isso que é algo que inelutavelmente está em curso, que é a nossa historicidade acontecendo o tempo todo, o caráter da impermanência do existir humano e de todos nós, né? O caráter do ser aí, né, da fenomenologia hermenêutica, né, mas que, de certa maneira, ele meio que é vivenciado não raramente numa dimensão meio que restritora, meio que sabotadora, meio que, entende? Meio que negadora disso a partir dessas experiências, né, mais reprodutivistas, vamos dizer assim. Então, eu acho que a ponte é fundamental porque, em última instância, enquanto seres históricos, nós estamos falando de uma afirmação histórica. Nós estamos falando de uma historicidade o tempo todo. Né? A intencionalidade fenomenológica é aquilo que realmente é levado às últimas consequências, né? Vai nos trazer uma inelutável relação com o mundo, que é correlacional, né? Com as coisas, com o mundo à nossa volta, com o que nós vemos, experienciamos, atravessada por essa historicidade, né? Atravessada por nós. Né? E aí sim, me parece que, né, a fertilidade da reflexão ontológica é justamente a relação que se estabelece no primeiro momento com uma conscientização muito clara de que somos o tempo todo seres históricos, e em segunda medida, em que medida e de que forma a nossa relação, né, com esses, aí sim, né, com esses sentidos historicamente constituídos, né, com essas teias de significância histórica que constituem, né, o nosso passado, a nossa cultura, a nossa sociedade, se reafirmam de maneira relativamente tácita, naturalizada e universal, numa espécie de esvaziamento, numa espécie de depreciação, numa espécie de, como eu falei, uma relação mais asséptica em relação a esse aqui agora vivencial. Né? O que você acha? Reprodução e ponto. Não, um monte de coisa aqui passando na cabeça. Eu acho que a tua fala ela é crucial para a gente tocar num ponto muito sério, que a imensa maioria dos nossos colegas não gostam, né? Que discutimos quarta-feira, né? A gente estava lá discutindo sobre bioética, né? Sobre a representação do médico, né? E aí fizemos uma velha e clássica piada, né? Quer dizer, o que você está... Já conta piada. O que você está falando a clínica não é um lugar privilegiado de um determinado fazer. Né? Ela é exatamente a abertura de possibilidade de um fazer.
Isso é muito sério, porque no mundo, no mundo metaprofissional... É lugar de desprivilegiamento. Exatamente, exatamente. O problema é que toda vez que a gente discute isso à luz de uma Constituição histórica que a gente não coloca em xeque, que é o fato de construirmos o mundo ocidental, virtualmente o mundo ocidental, não vou entrar no mérito da distinção, mas constituímos o mundo ocidental sob a égide das estruturas disciplinares, né? Sobre as disciplinas postas. E veja, nem estou precisando de Foucault aqui para fazer o questionamento, mas assim, nós estamos de um lugar privilegiado XYZ. Então, em outras palavras, traduzindo em miúdos, nós sempre estamos falando de clínica a partir do lugar do psicólogo, por exemplo. Né? Então, vamos pegar a discussão que é sempre difícil de ser feita, né? Mas eu estou, para ser coerente, eu estou defendendo abertamente a contradição, que é o fato assim, vamos defender, né, invariavelmente aparece isso, vamos defender que a psicoterapia deve ser um fazer específico do psicólogo, né? Privativo do psicólogo. Né? Aí eu vou levantar a mão para você, não, por vários aspectos. Pelo aspecto histórico, pelos aspectos conceituais, pelos aspectos, enfim. Não. Quer dizer, independentemente, né? Isso aí é defesa de reserva de mercado. Defesa de reserva de mercado, tudo bem, tranquilo. Cada um tem todo o direito de defender. Minha questão não é de reserva de mercado, minha questão é exatamente de constituição ontológica deste lugar de fazer. Né? Por que não se pode defender? Por que é indefensável a psicoterapia como estatuto pragmático? Ou, aí vem a piada, né? De dizer, não, o lugar do psicólogo, diferentemente do lugar do médico, é o lugar de uma escuta privilegiada, né? Não foi essa que a gente falou? É o lugar como é que não era escuta, como era a expressão? Escuta, acho que não é escuta privilegiada, era outra expressão, né? Tem algumas aí, né? Escuta qualificada. Escuta qualificada, escuta suspensa, tem algumas coisas. Não, mas escuta qualificada é assim, peraí, como assim escuta qualificada? Qualquer ato é qualificado. Né? A questão é discutir qual é a qualificação que está caracterizando esse ato. Né? Não, mas a nossa é uma escuta diferenciada. Bom, diferenciada já é efetivamente um outro lugar. Então por que a gente não está defendendo isso? Por que não é a defesa de um lugar privilegiado de um determinado fazer? Porque ao se procurar a fonte da radicalidade, da essência, outra palavra complicadíssima, da clínica, né? E aí você chama muito bem a atenção, nós invariavelmente nos deparamos com o tal do encontro, o tal da relação, o tal do aqui e agora. Ou se preferirem, né, no original, o ik ek nunc, né, que é aquela construção operacional que é dada naquele determinado momento. E que exatamente por ser constitutivo historicamente, por ser a abertura para a possibilidade do encontro, transcende a técnica. É o que faz com que, invariavelmente, a gente faça, por exemplo, análise de caso ou conte um determinado caso, aonde todo o desdobramento da clínica se deu para além da técnica. Né? Para além da técnica. A gestalterapia, por exemplo, tem no seu bojo uma estrutura conceitual que ajudaria muito a gente a discutir isso, mas que eu tenho certeza absoluta que a imensa maioria do gestalterapeuta entendeu, que é a distinção entre técnica e experimento, por exemplo. Quer dizer, né, aí eu sempre gosto de lembrar aquela minha paciente que ficou 2 anos comigo em terapia e toda sessão ela trazia um livro, um filósofo, uma viagem, um cinema, um filme, alguma coisa que ela fez. Depois de 30, 40 minutos contando aquilo tudo, ainda soltava aquela pérola. Puxa vida, eu estou aqui falando de tudo e não estou falando de mim. Né? E eu olhava para a cara dela e ria.
Oi? Como assim você não está falando de você quando você está discutindo comigo o livro que você está lendo? Como que você não está falando de você quando você está discutindo o filme que você assistiu ou a viagem que você escolheu e que você vivenciou? Percebe? Então, o Estatuto da Clínica, ele é historicamente transcendente porque ele não pode ser, de maneira alguma, associado à técnica. Por isso que a ideia de privatização disciplinar, né, é um falseamento da realidade, é um encapsulamento, é uma naturalização da realidade e, obviamente, uma superficialização desse próprio fazer. Então, eu acho que isso é fundamental o que você está falando. Né? Então, quando você fala da reprodução como fenômeno do esvaziamento do encontro, né, isso aí é um tapa com luva de pelica, ou se preferir, um chute no fígado, né, na nossa pretensão de uniformização de um determinado fazer e na nossa pretensão de tomar na nossa mão, no nosso espírito de vaidade, a totalidade da interpretação e da compreensão do fenômeno humano, ou do sofrimento humano. Isso é fundamental. A gente precisa escrever esse negócio, hein? É verdade. E esse papo vai longe. Porque tem muitas coisas envolvidas nisso que você falou. Acho que você traz essa questão dessa égide, né, da estruturação disciplinar, que é muito forte. Penso que isso é debitário, né? Ou seja, isso advém de compreensões mais originais, anteriores em relação a modos de concepção de homem, né? Uhum. E um deles, e sem dúvida um deles, é nessa fragmentação em, de certa forma, instâncias ou partes cujas especificidades delimitam um objeto de conhecimento específico e um técnico específico, né? Então a gente está falando de compreensão de homem, a gente está falando de uma espécie, né? De uma espécie de, é como se fosse essa multidimensionalidade é redutível a dimensões ou campos, vamos dizer assim, né? Claramente separáveis, com especificidades inequivocamente próprias e, nesse sentido, que demandam e que carecem especialistas, né, específicos para cada um. A gente está falando disso. Então, assim, esse mergulho ontológico, na verdade, como a gente falou no início, isso não tem como não ser debitário de uma compreensão de homem histórica. Né? Uhum. Então, essa estruturação disciplinar que você falou, a própria ideia de privilégio, a própria ideia como um lugar privilegiado, né? Isso denota, né? Isso denota, né, a afirmação de privilégios históricos, ou seja, a afirmação de estruturas simbólicas históricas que se reafirmam nas nossas práticas cotidianas, e aí sim, mais uma vez, em geral, de modo tácito, velado, né, não explícito para a gente, mas que sim, inevitavelmente, carrega consigo toda uma historicidade, uma certa visão de homem e de mundo. Né? É a ontologia. Então, eu acho que é muito fértil você relembrar essa questão das estruturas disciplinares, entende? Uhum. E também quando você fala sobre a diferenciação entre técnica, né, e experimento, experienciação técnica e experimento, eu acho que é justamente isso. Né? Eu acho que há, de certa forma, há uma possibilidade de relação, né, aí que pode não se reduzir a esse apelo histórico que, de certa maneira, a gente tende a reafirmar. Evidentemente, não se reafirma esses apelos e essas construções históricas de modo incompreensivo, ao contrário, é de modo altamente compreensivo, né, porque isso legitima lugares, como você falou, reserva de mercado, isso legitima, né, uma série de coisas. Isso legitima lugares de poder. Lugares de poder. Então, a gente acaba chegando nisso também. Então, aí a gente volta lá na questão do privilégio. Quer dizer, se a gente vai pensar a clínica enquanto um lugar de estranhamento radical, é ao contrário, um lugar de desprivilegiamento. Pois é, olha que paradoxo. Pois é. E aí a gente fica preso nisso. Quer ver um exemplo? Vou dar 2 exemplos que eu acho que são bastante representativos e significativos disso que a gente está falando. Né? No contexto da saúde. O agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde, previsivelmente, ele é previsto, ele é predeterminado, ele é suposto exatamente como um agente da própria estrutura cultural, como um agente de facilitação da relação
de linguagem, da relação de troca de comunicação. Quer dizer, o agente comunitário de saúde ele não pode ser previsto como uma estrutura privilegiada antecipatória de uma determinada disciplina. Porque, a priori, o agente comunitário de saúde ele existe simplesmente pelo seu próprio sentido de existir na comunidade, e não por causa de uma determinada tarefa. Né? Aí o que é que você tem? E são extremamente funcionais e necessários exatamente por isso. Quer dizer, não é o médico, não é o enfermeiro, não é o psicólogo, não. É um sujeito da própria comunidade que faz a ponte na interligação. Né? E aí você começa a discutir a profissionalização do agente comunitário de saúde como estrutura de pré-determinação disciplinar, que, na verdade, retira da sua condição fundante, né? Ou seja, da sua condição pré-determinante ontologicamente, e retira ele do lugar. Pronto, você matou o sentido de agente comunitário de saúde. É um exemplo. Segundo exemplo, o que eu gosto muito de pensar, acompanhamento terapêutico. Né? Aliás, recentemente a gente produziu um livro sobre isso. Eu gosto demais de pensar a temática do acompanhamento terapêutico, e aí na contradição de como é feita a discussão em tese sobre o AT no Brasil, que é a discussão na contradição da ideia da disciplinaridade. Ou seja, a ideia do agente, do acompanhante terapêutico, como aquele agente que está, vamos dizer, na condição da disponibilidade do encontro, né, concreto, imediato, direto, objetivo, com o sujeito da crise, com o sujeito da patologia. Independentemente da sua formação, independentemente da sua condição. Quer dizer, então, no caso, o AT seria uma clínica privilegiada para se pensar o estatuto ontológico da clínica. Mas quando o AT é pensado como um agente formal, técnico, né, ele sai completamente da sua condição ontológica. Então, para mim, são dois exemplos. Né? Ele é recapturado. Né? Exatamente, são recapturados. Aí cai na redundância daquilo que você está chamando de reprodução, de reprodutibilidade. Sim. Aí eu começo a dizer, para ser AT tem que ser assim, 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 assado. Né? Terceiro exemplo, para te devolver a bola, né? Porque ele já vai numa outra direção. Né? Quando eu comecei a dar aula de clínica lá em Brasília, né, décadas atrás, eu gostava de usar o seguinte exemplo para provocar uma reflexão e um incômodo dos meus alunos de psicologia, que era o seguinte: no momento da crise, no momento de um paciente em crise, no momento no momento em que você está para além de toda aquela condição dita ideal, né, qual é o profissional que pode ser chamado a atuar de uma maneira mais objetiva, né? Será que somos nós, agentes da fala, que constituímos uma clínica fundamentalmente por uma fala e pela radicalidade de uma fala que é constituída por significantes que são concatenados em estruturas de significado? Né? Imagina, o sujeito da crise, um sujeito do delírio, ele está na subversão dessa linguagem organizada e ordenada, não é? Aí eu gostava de usar como seguinte exemplo: nessas horas, um profissional muito mais, vou dizer, ativo, poderia ser chamado aqui, seria o terapeuta ocupacional. Né? Claro que eu estava ali me referindo ao exemplo clássico da Anísia da Silveira, quando ela efetivamente constrói essa ideia do terapeuta ocupacional. E o TO aqui seria uma metáfora para um conjunto de outros tantas possibilidades de profissionalidade que poderiam surgir nesta mesma situação de crise, como, por exemplo, nós discutimos isso esses dias, como, por exemplo, musicoterapia, né? O uso da música, o uso da dança, o uso da arte-terapia, né? Ou até mesmo o uso de recursos como coping religioso espiritual, né? Como sentido de ordenamento. Nesse sentido, a clínica, ela transcende, ela vai além deste lugar privilegiado de uma técnica, que é esse fazer aonde a gente está posto. Isso, para mim, é muito necessário de ser pensado, porque, ao contrário da maioria dos meus colegas que acham que isso é uma espécie de ir contra a defesa de uma profissionalidade específica, para mim me dá muito mais liberdade de ação. Né? Porque isso me dá uma total abertura, por exemplo, de eu me apropriar aqui das minhas figurinhas da ADC
como recurso terapêutico num determinado contexto. Sem né? dúvida. Na verdade, por que não? Sem dúvida. Ou um exemplo que eu gostava de usar, um adolescente que eu não conseguia, de maneira nenhuma, criar um canal de demonstração da potencialidade, da capacidade que ele tinha às vésperas de um vestibular, estamos falando aqui do vestibular 20, 30 anos atrás, né? Não é nem nada, né? E de repente eu me percebo, pô, eu estou falando com um adolescente, eu estou falando com um amante dos esportes, eu estou falando com um cara que conhece muito basquete, eu estou falando de um cara que sabe de NBA, então eu vou usar NBA como recurso. E funcionou. Quer dizer, isso me abre uma perspectiva. Eu estou aqui falando, na verdade, da transcendência deste lugar de um fazer. Né? Viajei de novo? Não, de maneira nenhuma. A gente deu 2 voltas na Via Láctea aí, mas eu acho que ainda dá para voar mais um pouquinho. Olha só, eu gostei, assim, eu queria aproveitar aqui o que você falou em relação à questão da crise. Né? A gente já conversou sobre isso em outros contextos. Assim, da pertinência, da riqueza que é a gente pensar a crise, né? Pensar momentos de crise. E aí a gente amplifica, né, um pouco essa reflexão para além das situações, né, compreendidas usualmente, né, que se restringe à crise como esse momento pontual, né, de crise psicótica, patológica, enfim. Mas uma reflexão mais ampla, né, que, de certa maneira, a experiência clínica não se restringe a essa dimensão dessas crises pontuais, né, mais explicitamente, né, vamos chamar assim, patológicas, históricas, né, psicóticas ou algo do tipo, mas há aquilo que a gente poderia chamar, que eu gostei do que você falou agora há pouco, né, da momento de subversão do organizado, da linguagem organizada. Né? Uhum. A crise como anunciação de uma subversão do mundo organizado. Né? Porque aí eu faço uma pequena conexão rápida, né, de linguagem, né, com como, de certa maneira, é trabalhado com Heidegger, linguagem não se restringindo a esse aspecto da construção histórico-linguística, ou seja, de língua especificamente, mas linguagem enquanto esse campo, um grande horizonte histórico de sentido e que, portanto, língua revela um sentido de mundo. Por isso que a gente tem problemas aí sérios nas traduções, né? Tem palavras que não dá para ter tradução exata, né? Literal. Se a gente for conversar com, né, com um tradutor, né? Pessoas que né, tem por hábito fazer tradução de qualquer língua que seja, ela certamente vai dizer, olha, não tem tradução perfeita, porque não é bem uma questão de conversão linguística, né? Sentidos, né? Sentidos de mundo presente. E aí, portanto, a gente acaba, né, trazendo aí aproveitando, né, essa amplificação e compreendendo que a subversão da linguagem organizada, no fundo, ela é como se fosse um fenômeno decorrente de uma desestruturação de sentido de mundo, em alguma medida. Né? Esse é um lugar de clínica, né? Esse é um lugar classicamente compreendido como sendo um lugar, né, da intervenção do profissional da clínica, do psicólogo, né, e em suas variâncias. Então, eu gosto de pensar essa ideia da crise, né, aproximando disso que você falou, que é a subversão da linguagem, mas fazendo essa amplificação, né, na verdade é uma disrupção, né, de mundo, na verdade né, é uma insustentabilidade, né, não se mostra mais como sustentável uma espécie de teia semântica de sentido de existência naquele momento de mundo relativa, né, seja numa dimensão mais regional ou mais ampla, né, mais específica ou mais aberta. Né? E aí sim eu acho que é fundamental, porque quando você, de certa maneira, traz a importância, você até antecipou, legal, porque você falou aí do Lanterna Verde antes de eu falar. O Lanterna Verde, enquanto agente de saúde, né, porque, sem sombra de dúvida, é perfeitamente possível e pertinente você, né, olhar, tocar, né, simplesmente, né, ser afetado pelo Lanterna Verde que está aí atrás de você. Né, e isso te remonta, né, a experiências e vivências que te catapultam, né, desse momento e que, portanto, te fazem, né, fazer uma revivência, né, importante de coisas que você passou, viveu e te traz, de alguma forma, algum tipo de bem-estar, em alguma medida. Né, ele é agente de saúde também. Então, a gente está falando, né, em última instância, disso que é a impossibilidade. Eu gosto sempre de estar fazendo esse cotejamento fenomenológico. Acho que isso é muito importante para a gente, né? Assim, da impossibilidade de determinação de ser dos entes.
Está querendo dizer, olha só, isso não tem como se restringir a uma, né, a uma tecnicidade específica de uma pessoa que se funda numa compreensão de homem, né, numa compreensão, uma certa visão maior, né, de homem segmentado, né, compartimentalizado e que, portanto, geradora, né, de especialistas específicos em campos específicos que, em geral, não se comunicam entre si, que são distintos nas suas especificidades inequívocas, e, portanto, compete a essa pessoa, compete a esse sujeito, né, a esse profissional, um suposto restabelecimento disso que a gente está chamando aqui de uma certa ordenação que se perde momentaneamente. Né? Então, assim, eu acho que a gente está falando de ontologia o tempo todo, né? E aí, inevitavelmente, claro, são muitos temas, né? Se a gente pensou aí linguagem, se a gente pensa nessa constituição histórica de lugar de saber poder, como você falou, né? Das estruturas disciplinares, são muitos, esses temas estão todos interligados, mas eu penso que isso anuncia a própria crise, né? A própria crise, a própria, né, assim, insustentabilidade dessa determinação geral, ôntica, dessa determinação tecnicista, né? Do lugar do profissional, porque, caso contrário, você não poderia estar vivendo uma relação de saúde com o seu lanterna verde atrás de você. Diga-se de passagem, que fique claro que não é o Wall Jordan, né? Que é o primeiro lanterna verde, tá? Claro. Com certeza. E isso aí é muito importante, né? Olhando aqui a hora, isso não é incompatível com qualquer expectativa e até mesmo uma necessidade de um certo ordenamento que a gente precise fazer e que a gente vai ter que fazer. Mas é só não perder esse caráter de transitoriedade, esse caráter de historicidade. Quer dizer, não é que a gente está aqui dizendo que não há nenhuma essência possível de ser percebida, pelo contrário. Há sim, tanto há uma essência que se replica, que eu, de novo, usando o exemplo do mago egípcio, eu olho para o egípcio e me reconheço com aquele egípcio como um sujeito, como uma subjetividade, como uma entidade humana similar a mim. Né? Eu estava assistindo aquele documentário na Netflix sobre o túmulo de Saqqara, que eles descobriram um túmulo intacto, e assim, é emocionante ver a emoção que vem daqueles pesquisadores, deles verem, cara, nós estamos vendo um negócio aqui que está intacto, pela primeira vez a gente vai ver assim, como se fosse a reprodução da realidade empírica daquele sujeito humano lá. Ou seja, é como se eu me transpusesse para um dado histórico e dissesse assim, agora eu vou me reconhecer lá atrás. Isso é uma essência, uma essencialidade que é posta aí, que é fundamental, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante. E que não cabe e não se reduz, né? Isso que você falou dessa emoção que você percebe, não cabe na técnica ali que ele exerceu para descobrir. Não cabe, transborda. Exatamente, transborda. E aí é muito interessante, assim, já vai terminar, o documentário é muito bem feito, porque ele pega desde o paleontólogo, desde o pesquisador, o egiptólogo, até aquele dito trabalhador braçal. Né? E é impressionante como as conexões vão sendo feitas, né? Para além da técnica, para além da transitoriedade. Né? Quer dizer, e aí, brincando, a gente está falando de quê? A gente está falando do estatuto estético da própria disciplina. Não é? Exatamente. Coisa que a gente, às vezes, está perdendo. Acho que a gente está perdendo com isso tudo. Né? Mas vai dar pano para manga, temos 2 minutos aí para terminar. Ei, rapaz, e como? Agora com o estatuto estético que você trouxe no final, claro, a gente vai ter que voltar nessas coisas, assim, eu vou me preparar agora, não sei se vou trazer meu National Kid, porque já denuncia muito, né? Assim, se você fizer um negócio desse, eu vou ficar feliz demais. National Kid, eu acho que vai vai ser coração, né? Nacional Piro, isso aí, agora eu fui longe agora, viu? Fui longe, o pai de todos. O pai de todos, entendeu? Pai de todos. Mas a gente volta nesse tópico aí semana que vem, porque eu acho que realmente isso é pano para manga, né, Adriano? Mas, fundamentalmente, que a gente nunca está falando de um processo, né, polarizado, depreciativo, e sim da amplificação daquilo que não cabe nas reduções históricas, né? Eu acho que é fundamental demarcar isso. Legal, meu amigo. Vamos convidar o pessoal para sexta-feira que vem, ficar mais próximo, botar aí, vamos ver se a gente interage mais, ver se o pessoal propõe
temas, propõe discussões, pode colocar aqui no chat, aí vai ficar cada um responsável, vamos ver se a gente interage mais. Isso. E nos nossos Instagrams também, né? O pessoal pode mandar ideias e perguntas, a gente vai estar acolhendo. Beleza. Vamos lá. Grande abraço, Então, até Adriano. sexta que vem. Abração. Até sexta que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.